Qual é o nome do programa? Tá. Olá, eu estou aqui hoje com o Charles Laveso, a maior referência em desenho realista do Brasil. Admiro muito o trabalho desse cara. Eu gosto muito de desenhar, sempre desenhei quando era moleque. Hoje eu não tenho, olha aí a historinha que eu estou contando para mim, né, Charles? Eu não tenho tempo, né? Pois é. Estou envolvido aqui com muitas coisas, mas o motivo aqui desse contato é porque o trabalho que o Charles faz é um trabalho muito importante e a história dele é uma história de vida muito bacana e nós estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho o papel que a arte, que o desenho teve nas nossas vidas e como que isso é importante. Muitas vezes a gente desconsidera muitas das nossas habilidades e isso é pauta, né? Uma coisa que eu sempre falo nos treinamentos é que você tem um potencial ilimitado e é necessário que você identifique as suas habilidades, os seus talentos e invista nelas. E às vezes a gente pensa, poxa, eu não vou ganhar dinheiro com desenho, que não seja com desenho, com qualquer outra coisa. Mas muitas vezes a arte é uma forma de expressão e é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje com uma das maiores referências aí, com o meu querido Charles Laveso. Fala um pouquinho aí de você, Charles. Olá, Wilson. E aí, tudo bem? Pô, legal, legal. Você já falou muita coisa aí que é exatamente o que acontece. Você já até contou uma historinha, né, dizendo que não tem tempo para desenhar também, que é o que a maioria das pessoas fazem quando a gente fala de alguma coisa do que gosta de fazer, né? Tipo, um esporte que você gosta de praticar, um hobby qualquer. A maior parte das pessoas acaba ficando tão envolvidas com os compromissos do dia a dia que acaba não percebendo a importância de dar atenção àquilo que traz um certo prazer, né, a ela como indivíduo, né, como expressão da sua personalidade, enfim. E o desenho com certeza influenciou muito isso para mim, né, ao longo da minha trajetória. Ah, pode falar. E me diz uma coisa, eu lembro com 4 anos de idade, que eu, 3,5, 4 anos, eu comecei a fazer algumas coisas e eu tive uma infância bem solitária pelo fato de morar num local não muito seguro e passei uma boa parte também da minha infância morando com a minha avó e ela me protegeu bastante. E aí eu tive a oportunidade de mergulhar nas minhas próprias criações. Não tinha condições de ter brinquedo e tal, então eu fazia criação, desenhava, recortava. Isso, de uma certa forma, me ajudou a me conectar comigo mesmo. Como é que foi com você? Como é que foi a sua infância? Como é que... Me conta um pouquinho da sua história, porque quem está ouvindo aí, com certeza vai se identificar bastante. Sim, sim. Então, a minha foi muito parecida com isso que você está me contando acerca da sua. Eu tenho as principais lembranças que eu tenho foi na faixa aí de 5 6 anos de idade, principalmente 5 anos, né? Porque até os 6 anos eu era sozinho, né? Eu não tinha. Depois veio nascer minha irmã, quando eu já estava com 6 para 7 anos. Mas até os 6 eu só era eu. Então meu pai saía para trabalhar, ficava em casa só eu com a minha mãe. Ela costurava e o meu prazer era assistir desenho na televisão e desenhar, né? Eu gostava de ver os desenhos exatamente para isso, para poder prestar atenção nas formas de algum personagem que eu gostava e tentar fazer aquilo. Como na época isso em 84, né? Hoje sou de 78, isso Eu na sou de 80, 77. Bacana. então, 83, 84 mais ou menos. A gente não tinha possibilidade de pausar uma imagem na televisão, né? Os recursos eram bem diferentes de hoje. Então eu tinha que esperar o desenho passar para eu poder observar o personagem para eu conseguir desenhar. E aquele processo de desenhar, de tentar colocar no papel aquilo que eu havia fixado
na minha memória acerca da imagem, era algo que me estimulava muito, sabe? Eu gostava muito daquele processo. E eu nasci sem o antebraço direito, né? Então, eu me sentia um pouco assim, porque quando você é criança, você tem esses questionamentos, né? Os questionamentos do porquê, né? Por que que você é diferente? Por que que só você na escolinha não tem a mão, né? E todo mundo fica te olhando, todo mundo quer pegar, todo mundo quer pôr a mão, e você acaba se sentindo desconfortável, você não tem vontade para a escola, você não tem vontade de estar perto dos outros, ou, na verdade, você até tem vontade, só que a hora que você está junto com os outros, você se sente constrangido, né? Porque as crianças têm essa liberdade, essa curiosidade, né? Quando se depara com um que tem alguma diferença. As Então, crianças se aproximavam por curiosidade e algumas se afastavam também. Era sim, essa mistura de, é essa né, de mistura. preconceito com curiosidade. E Sim, sim. Eu não sei se eu diria preconceito, porque eu por acho que conta ainda da idade, né? Nessa é idade nessa não tem idade, eu acho preconceito. que é mais uma estranheza mesmo, né? Uhum. Da criança olhar para si, olhar para o outro que é diferente e, e achar estranho, né? Achar estranho, assim como tem criança que estranha um homem barbudo, né? Acha estranho a barba, enfim. Então a criança se afastava. Então isso me dava um certo desconforto. E eu sentia, eu acabava percebendo que eu sentia mais prazer estando sozinho do que estando com outros, né? E porque eu estando sozinho, eu estava no meu mundo, né? Eu criava os meus personagens, eu viajava ali nas minhas ideias Aham. e eu mostrava para minha mãe dava alguns palpites nos desenhos, né? Dava algumas ideias, algumas dicas, algumas coisas que eu achava interessante e eu começava a raciocinar sobre aquilo. Só que o engraçado é que isso tudo acontece de uma forma muito descompromissada, né? Muito inconscientemente, aquilo está formando em você um caráter questionador, né? Investigativo a respeito de tudo que se vê, né? A respeito das formas, dos tons, do mundo que te cerca, como que você interpreta o mundo à sua volta, de maneira que você consegue transmitir aquilo ali num desenho. Então, eu acredito assim que por eu me sentir diferente, o fato de eu desenhar agregava a mim uma sensação de completude. Então, eu me sentia completo quando eu desenhava. É que nem aquele filme Avatar, né? Quando ele vai para o outro planeta, né? Lá ele é completo. Quando ele volta em si, falta a capacidade de andar. Então, mais ou menos assim. No desenho, eu me sentia em outro mundo. Eu me sentia num mundo onde eu era completo, onde eu não era diferente de ninguém e até mesmo eu tinha uma certa virtude naquele mundo, né? Alguma coisa que eu fazia que nem todo mundo fazia. Então, o fato dos adultos chegar e falar, pô, que legal, você desenha. Pô, tinha gente que falava assim, ele desenha tudo isso ainda com a mão esquerda, né? Então, Exato. não tinha muito Tem um significado, plus aí, né? Tem um plus. mas para mim isso me incentivava, entende? Eu me sentia bem, né? Sabendo que eu conseguia fazer algo que nem todo mundo conseguia. Então, isso me fez ter maior paixão em continuar desenhando. Não sei se passou por você, com certeza você sentiu isso, mas um sentimento que eu tinha dentro da minha realidade do desenho, né, e como criança, era que, como eu não tinha, eu sabia que eu não ia ganhar brinquedo, eu sabia que eu não ia ganhar o boneco do Super-Homem, do He-Man, eu sabia que nada daquilo seria uma realidade para mim. Então, quando eu comecei a desenhar e a melhorar, com 6, 7 anos, a fazer os próprios personagens, eu me sentia como se eu tivesse um poder sem limites, porque eu não Uhum. estava limitado. O que eu quisesse fazer, eu poderia fazer.
Era um sim, He-Man com um escudo, com espada, então você vai lá, desenha o escudo, copia, desenha a espada. Se é uma espada maior, você faz maior. Se é uma faca, você faz a faca. E você tem o Homem-Aranha, você tem o He-Man. Então, quer dizer, isso aplicando para a nossa vida hoje, para os adultos, porque não necessariamente quem está nos ouvindo teve essa história de sim, ter um contato com o desenho numa idade como a nossa, nas circunstâncias, você ainda mais pelas questões também físicas, né, que poderiam simplesmente, você poderia encarar, olha, eu não posso fazer isso porque eu só tenho um braço, né, eu só tenho uma mão, e não, na realidade você encontrou parte ali da sua identidade e soube utilizar isso, e hoje faz a diferença na vida de centenas de milhares de pessoas com a técnica do desenho, né? sim, E veja bem, essa sensação de poder sem limites, se aplicando para a vida de hoje, tem tudo a ver com o que as pessoas acham. As pessoas acham, muitas pessoas acham, se você que está aí ouvindo a gente, fala o seguinte, olha, a minha vida, ela está condicionada, né, ao meu passado, à minha origem. Então, se eu nasci, né, sou de origem pobre, não tive grandes oportunidades, não tive isso, não tive aquilo, o meu futuro não é promissor. Então, as pessoas, elas condicionam muitas vezes a sua infelicidade a fatores externos, né? uhum, Oh, eu não tenho uma perna, não tenho um braço, eu não tenho a visão, ou eu não tenho. E muitas pessoas conseguem ressignificar tudo isso. sim, Muitas dores elas se tornam força, poder, uma uhum, força que impulsiona a pessoa. Então, quando você, criança, você começa a abrir para a sua criatividade, apesar das condições externas. Eu não tinha infância, não tinha amigo, eu morava numa área perigosa, eu via pessoas mortas toda semana indo para a escola, entendeu? No chão. uhum, Então, assim, era uma coisa horrível. Se eu nutrisse um pensamento de que, nossa, a minha vida vai ser isso, é isso que uhum, me reserva, não, nós encontramos, né, é uma sinergia muito grande que nós temos, é, mas eu considero você o mestre dos desenhos, então nesse ponto você é um mestre, eu sou um pupilo no desenho, mas é uma das grandes paixões que eu tenho. O que que acontece? Nós demos um significado de poder, nós uhum, demos um significado positivo a essas criações, apesar das condições que a vida nos impôs. Então, uhum, quando você pega um talento, desabrocha esse talento e o melhor, usa um talento, não necessariamente o talento, né, do desenho, mas qualquer talento, qualquer habilidade, e você usa isso para o bem do próximo, você uhum, cresce através da contribuição que você está tendo. Porque também não adianta você desenhar super bem e só você saber que você é, desenha e ninguém conseguir ver através do seu exemplo que ela também pode algo interessante, algo sim, muito, sim, né, transcender. Então, eu acho muito bacana porque se a gente tem essa percepção de que nós temos um poder sem limites, é um potencial ilimitado, isso nos dá coragem, muitas vezes, de vencer vários desafios. Eu acho que a sua trajetória, você é um exemplo vivo disso, né? De ter vencido. Hoje, nós temos desafios? Continuamos tendo. claro, Mas muitas pessoas poderiam já ter desistido lá atrás, mesmo tendo uma uhum, habilidade ou investindo numa habilidade. Mas quando eu lembro até hoje, eu me sentia assim, independente. Eu me sentia uhum, livre porque eu podia criar o que eu quisesse. E o que era difícil de desenhar, a gente ia lá, eu tentava até conseguir fazer o bonequinho, recortar, e daqui a pouco eu tinha um exército dos Avengers ali, eu tinha todos os super-heróis que eu sabia que o meu pai, né, porque eu sou órfão de mãe, né, ele não ia conseguir proporcionar aquilo. Então, você consegue se ver um pouquinho também, né, com essa história, né? sim, com certeza. É, porque é como aquele mundo tá tá só na sua compreensão, assim, que nem eu falei, era o meu mundo. Então, se era o meu mundo, não havia limites para mim, né? Não havia limites para aquele meu mundo. Era um mundo que se abria
a cada dia que a minha compreensão no desenho ia aumentando, eu lembro certinho de uma coisa, acho que eu tinha uns 5 anos de idade, e eu gostava muito de desenhar o Batman e Robin, né, quando passava na TV, lembra Batman e Robin? E, e eu desenhava, eu fazia a cabeça e eu fazia o braço saindo da cabeça, o braço e as pernas, não tinha corpo. Eu lembro que eu tinha 5 anos. E eu lembro exatamente que teve um dia, eu fiz o desenho, fiz a máscara do Batman, né, as pontas da orelha em cima do morcego, tal, e aí depois de pronto que eu olhei, que eu vi o braço saindo da cabeça, me veio um questionamento e eu olhei para mim mesmo, né? Eu falei, mas peraí, o braço não sai da cabeça, né? Tem um corpo. Então, peraí, esse desenho está tudo errado. E aí eu tive que começar a olhar para mim, me analisar para eu conseguir fazer aquele desenho. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando de como que o desenho ajuda você olhar para si mesmo, ou melhor, não só o desenho, mas qualquer atividade que te faça pensar, que te faça raciocinar acerca do que você sente, acerca do que você vê, acerca do que você ouve, acerca de tudo isso, e, e você começa, como você mesmo disse, dar um ressignificado. O que antes para mim tinha um significado diferente pela falta de compreensão, quando eu comecei a compreender, toda a compreensão gera um novo significado. Então, quando a gente começa a, a estimular esse lado, os significados à nossa volta todos começam a mudar, que nem você mesmo disse que tem gente que de repente tem um problema externo, né, exterior, um problema na família, ou um problema físico, ou qualquer outra coisa, e a pessoa outros se entregam à depressão, outros tentam suicídio, enfim, mas por quê? Porque o significado daquilo para ela é tão impactante que ela não consegue uma nova compreensão acerca daquilo. E às vezes uma atividade, como um aprendizado de uma arte marcial, ou de uma arte qualquer que seja a música, seja o canto, seja o desenho, seja a arte cênica, seja qualquer coisa que consiga fazer ela tirar o foco daquilo que ela está vivendo, fazendo com que o foco dela seja voltado à capacidade que ela tem de se reinventar, se descobrir, produzir coisas que nem ela sabia que ela era capaz de produzir. Toda aquela compreensão vai alterando a sua forma de enxergar a vida e dar novo significado a todas as coisas que cercam. Resumindo, quando a pessoa muda por dentro, tudo à sua volta muda também, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo ao longo, e vem acontecendo até hoje, né? Não é uma coisa que aconteceu quando eu era criança, não. Aconteceu quando eu era criança e acabou e isso mudou minha vida, não. Isso acontece até hoje. Hoje, quando eu tô desenhando, eu acho que não existe um momento no meu dia que mais vem pensamentos e raciocínios lógicos, autoconhecimento, questionamentos, do que no momento enquanto eu estou desenhando. A hora que eu estou desenhando, parece um bombardeio de ideias e um monte de coisa que eu tenho que, às vezes, até anotar, né, do lado, para depois que eu acabar de desenhar, eu poder pensar naquilo e fazer de forma diferente. Então, isso é uma coisa que muda, com certeza, toda a nossa forma de ser e de lidar com a vida no nosso dia a dia. Não, com certeza. Eu acho que... Acho não, tenho certeza, porque quando a gente vive a nossa paixão, né, algo que você realmente encontra e se identifica e consegue gerar resultados internos, né, tudo à sua volta. Você falou uma coisa de extrema importância, tudo à sua volta muda. Inclusive as pessoas à sua volta sentem algo diferente. E o principal é que nós nos sabotamos. Todos nós nos sabotamos. Então, às vezes, tem algo que está tão próximo de nós, porque está aqui dentro, né?
que nós poderíamos simplesmente começar, tomar uma decisão de começar, seja no desenho, seja no esporte, seja em qualquer tipo de atividade, começar, porque é nessa atividade, é nesse momento que você tem momentos de genialidade. Ah, mas eu não Uhum. sou nenhum gênio, Wilson. Momentos de criação, momentos criativos, momentos de uma ideia, por exemplo, que se você focar nela, tiver disciplina, e às vezes a gente acha que disciplina é uma coisa que engessa, não é. Disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Você começa a criar coisas e você se conecta com você e o que, que acontece quando você começa um desenho? Cara, quanto mais aquilo vai tomando forma, mais vontade você tem de continuar, porque você quer ver a obra final, não é verdade? É uma coisa que quem é artista e também quem não é, quem começa uma aula de desenho, começa lá a fazer uma partezinha da fisionomia, né? E começa a ver, fazer o olho, fazer a sobrancelha, Mas, mas caramba. aí, mas aí também, Wilson, aí entra um questionamento. Quando a gente fala quem é artista e quem não é. Eu Artista de creio que profissão, né? Um artista sim, profissional, um cara sim, que Às se vezes, quando a dedica. gente fala artista, a pessoa que ouve pensa que artista é quem pinta um quadro, é quem canta uma Exato. música, é quem Aham. toca um instrumento, né? E na verdade, às vezes a pessoa que está cozinhando, ela está fazendo uma arte, a pessoa que está costurando, ela está fazendo uma arte, o sapateiro é um artista, o mecânico é um artista, ou seja, eu tenho uma experiência recente que, por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade em falar com as pessoas. Hoje eu falo, hoje eu falo tranquilamente, até falo demais, mas eu tinha, talvez por causa da infância que foi muito solitária, eu tinha esse bloqueio de falar, né, de expor, de me expor. Então, eu sempre tive esse problema. E agora, no, nessa época em que a gente vive, em que a gente tem que gravar vídeos, a gente tem que difundir a nossa arte, eu comecei a me ver na necessidade de gravar um vídeo, de olhar para a câmera e falar com a câmera, né, sabendo que vai ter milhares de pessoas do outro lado assistindo. E eu não gostava desse processo. Eu não gostava do processo de ter que gravar, de ter que escrever um roteiro, de ter que pensar no que eu vou falar, e de ter que ajeitar a iluminação, depois fazer a edição do vídeo. Todo esse processo, para mim, ainda é um pouco estressante. Só que eu estou tentando olhar isso como uma arte que eu estou desenvolvendo. E é engraçado que quando a gente muda a nossa forma de pensar a respeito daquilo que a gente está fazendo, e no caso como arte, quando eu vejo isso como arte, ao mesmo tempo, eu estou me vendo como o artista. Então, se eu sou o artista que tem que executar aquela arte, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que fazer o melhor naquilo para que essa arte seja realmente digna de ser chamada de uma obra de arte, entende? E então, hoje eu tenho procurado fazer de uma forma que, por mais estressante que me seja, eu não olho como uma obrigação. Eu não olho como algo entediante, eu olho como algo que eu tenho que fazer o meu melhor. É a minha obra de arte. Assim como eu dedico o meu tempo ao desenho, assim como eu fico horas, de repente, para fazer apenas um pedaço do desenho, hoje, às vezes, eu preciso ficar horas para compor um roteiro. Hoje, às vezes, eu preciso ficar horas para editar todo o vídeo que foi gravado. Mas o final é satisfatório. O final é aquilo que eu olho e falo, poxa, consegui fazer o meu melhor. Ficou realmente uma obra de arte. Olha que Entende? bacana, muito bacana. E a gente nem fez roteiro de nada aqui, né? Não. Do nosso bate-papo muito bem. E uma coisa que você falou faz todo sentido, isso é uma coisa que eu vivencio aqui, em especial nos meus treinamentos. E passei por esse processo também, porque até 2 anos atrás eu não gravava vídeo. E aí alguém chegou para mim e falou, cara, esses conteúdos que você tem, por que você não grava vídeo? Eu falei, como assim gravar vídeo? Cara, tá todo mundo fazendo, tá, mas eu não tô nessa vibe de todo mundo.
E aí eu fui convencido, né, de fazer os primeiros vídeos. Sabe quando você olha hoje, eu falei, cara, como eu estava travado, entendeu? Mas quando você se coloca, né, você tem uma visão de futuro, uma visão de resultado, tá? Qual é o resultado que eu quero com esse vídeo? Qual é o propósito que eu vou encontrar em fazer isso? Então você encontrou uma forma de, de no processo, você se divertir no processo, ao invés de ficar Sim, sentindo dor por exatamente. um único ponto de ajuste. Você está fazendo isso com uma visão clara do que você quer como resultado lá na Exatamente. frente. Isso é uma coisa para a vida. E é um Isso, poder em nós isso, né? Há esse exatamente. poder em nós Todo mundo tem de esse poder. expressar aquilo que a gente sente. E eu vejo muitas pessoas, até nos meus treinamentos, porque eu trabalho com desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, coaching, e muitas pessoas chegam e falam, cara, se eu não sei nem o que eu quero fazer hoje, como é que você está me falando de ter uma visão de futuro? Eu falei, é o contrário. Para você saber o que você precisa fazer agora, hoje, você precisa saber o que você quer lá do seu futuro. Porque aí tudo vai fazer sentido. O mapeamento, as estratégias, elas vão estar alinhadas com uma visão de resultado. Ninguém corre uma maratona, por exemplo, e eu trago esse exemplo porque a primeira maratona que eu corri foi uma loucura. No quilômetro 37 eu já estava me arrastando. Mas por que eu consegui chegar depois de 4 horas e meia na linha de chegada? Porque quando eu comecei a treinar para maratona, eu não ficava pensando na dor do quilômetro 37. Eu ficava Uhum, pensando no prazer em cruzar uma linha de chegada e superar os meus limites. Então, essa era uhum, essa visão que eu tinha, cruzando a linha de chegada. E aconteceu, porque eu visualizava isso. O treinamento uhum. era consequência de uma visão clara de chegar. Agora, se a pessoa vai, vamos lá, vamos ver qual é, chega no quilômetro 14, que é um dos mais sofridos, entendeu? Não dá, não dá, eu sabia que eu não ia conseguir, eu sabia que não ia conseguir, sabia que não era para mim isso. A pessoa desiste, entendeu? Então, assim, Entendi. visão de resultado. Então, qual é a visão que você tem hoje, por exemplo, no seu trabalho? Eu sei que o nosso tempo aqui está acabando, nós temos uma agenda super apertada, mas eu queria que você deixasse uma mensagem e também falar. Você comentou alguma coisa sobre a questão de falar com pessoas, e não só em vídeo, mas também em público, né? Então, Sim, com certeza nós teremos oportunidade em alguns dos meus treinamentos, eu vou te chamar para dar uma palestra, entendeu? Falar sobre a sua história, porque são histórias que impactam as pessoas. E o que você acha hoje que o seu trabalho, o trabalho no desenho, pode transformar as pessoas? De que forma isso pode ajudar as pessoas aí que estão sem saber o que fazer, que não necessariamente se tornarão desenhistas profissionais, mas como o desenho e o seu trabalho hoje pode impactar e o que você tem de visão de futuro, né, para o trabalho que você desenvolve hoje no Brasil? uhum. Bom, eu acho que o que, o que mais o que mais eu viso nisso, no sentido da pessoa que procura o desenho, no meu caso, né, no meu caso o desenho, é a possibilidade dessa conexão que ela vai ter consigo mesma durante esse processo de aprendizado. Porque esse processo de aprendizado, eu costumo dizer que não ensina somente a pessoa a desenhar. Desenho é apenas a ferramenta usada para que a pessoa descubra a capacidade artística que ela tem. E quando eu digo capacidade artística, eu não estou condicionando essa capacidade artística ao ato simplesmente de desenhar, mas ao ato de conseguir transferir essa compreensão do desenho para tudo na sua vida. Assim como eu falei do gravar o vídeo, que para mim é estressante e tal, e eu tento olhar esse processo exatamente como eu olho o desenho. Ou seja, é como se eu estivesse colocando uma lente, a lente do artista para olhar a minha vida. Então, eu acho que essa é a finalidade que eu tenho oferecendo um curso de desenho. Para que esse curso de desenho seja apenas o meio para que a pessoa alcance uma maior realização de si mesma, né? De autoconhecimento, de
de lidar consigo, de lidar com a vida, de lidar com seus problemas, de lidar com as suas atividades, enfim, de trazer mais leveza à sua forma de encarar e lidar com seus problemas e adversidades. Porém, tudo isso que eu estou falando não começou assim. Não começou assim. Hoje eu vejo que isso está se transformando, porque quando eu comecei a oferecer um curso de desenho, qual que é a ideia de alguém que oferece um curso de desenho? É que os alunos aprendam a desenhar. Simples. Só que durante o processo ao ver os alunos desenhando, e isso já vem desde a época do curso presencial, quando eu tinha uma escola de desenho e eu tinha maior contato pessoal com o aluno, que eu comecei a perceber que o aluno ele começou ali para aprender um desenho, só que aquilo estava mudando a vida dele de maneira em outros campos dos seus relacionamentos também. Então, foi ali que eu comecei a ver que não era só desenho, né? Apesar de que na minha mente era só desenho. Assim como quando eu era criança, eu estava simplesmente desenhando, eu não estava me autoconhecendo. Eu não estava exercendo nenhum tipo de raciocínio ou questionamento que ia mudar a minha maneira de ver a vida. Para mim, eu estava só desenhando, não era algo consciente. Só que é engraçado que esses dias eu assisti um filme com o Ed Murphy, um filme que chama Mr. Church. E ele fala, e é engraçado que no filme ele fala assim que um livro se é lido do começo ao fim. Só que ele é compreendido quando você olha do fim para o começo. Porque quando você chega no fim, é que você compreende todo o processo da trajetória para ter chegado até ali. Né? O fim ganha significado. E, então, hoje, digamos, eu não estou no fim, mas eu também não estou no começo. Então, hoje, eu consigo olhar para toda essa trajetória minha e dos alunos que veio crescendo ao longo de todos esses anos, e eu consigo ter a visão que me dá a conclusão de que é muito mais do que um curso de desenho, sabe? Então, você pode buscar fazer um curso de desenho, o meu recado você pode buscar aprender a cantar, se você gosta de cantar, entra numa escola de canto. Se você gosta de música, vai aprender a tocar um instrumento, tenta buscar nas suas lembranças algo de quando você era criança e que você sentia um enorme prazer em fazer e que simplesmente ao longo da vida você abandonou aquela atividade porque você foi obrigado a aprender outra coisa, você colocou seu foco em outra coisa, as necessidades do dia a dia te colocou em um outro caminho. Só que quando você busca essas lembranças, você fala, poxa, quando eu era criança eu gostava tanto de, eu gostava de costurar. Eu vejo aí algumas mulheres que, quando eu era criança, gostava de costurar, nunca mais costurei, nunca mais fiz isso. E aí, quando ela começa a fazer, ela se reencontra. E é exatamente essa palavra. Que tipo de atividade pode fazer você se reencontrar com a criança, com a criatividade da criança que ficou abandonada lá atrás? Entende? Porque isso pode mudar totalmente a sua vida e a sua maneira de lidar com o impacto que a vida hoje te traz nos dias presentes. Perfeito. Ou seja, né, reencontrar a sua própria essência. Isso é de uma beleza extrema, muitas vezes oculta, mas é de uma beleza extrema. As pessoas muitas vezes vivem ou tentam viver uma outra identidade e esquecem da sua própria essência. Então é um trabalho maravilhoso. Você sabe aí, eu já te contei um pouquinho, né? Eu fiz parte de um dos episódios da série Eu Sou Assim no GNT, e eu tenho altas habilidades, superdotação, que é uma coisa que mais de 4 milhões de brasileiros têm e não sabem que têm, ou seja, pessoas com talentos que não sabem que têm, não sabem utilizar, e as pessoas que até sabem que têm, não conseguem usar isso de forma a impulsionar suas próprias vidas. Então, não é só uma questão, hoje a minha missão é de reunir os maiores talentos do Brasil e fazer com que nós possamos aí identificar pessoas, não só as pessoas superdotadas, mas todas as pessoas, porque todos temos talentos, todos podemos potencializar nossas habilidades.
alguns em escalas diferentes, né, com focos diferentes, mas todos nós, todos temos um potencial ilimitado. Então, o meu papel hoje é exatamente esse, é reunir, juntar, não só em online, mas também em eventos presenciais, mas é formar uma rede de todas as pessoas líderes em suas áreas, pessoas que chegaram no nível de maestria, de proficiência em respectivas áreas, e juntar essas pessoas para que a gente possa impactar pessoas que precisam descobrir a sua própria voz. Eu te agradeço de coração essa oportunidade que você está dando para nós aqui, para mim, o Wilson Monteiro, e também a oportunidade de eu conversar com você, trocar ideias sobre desenvolvimento humano, como trabalhar a inteligência emocional a partir do desenho. Eu acho que a gente tem muita coisa aí para contribuir um com o outro. Te agradeço de coração e é só o início, cara, é só o início aí de uma grande jornada. Obrigado aí. Eu que agradeço pela oportunidade de dividir a minha história na certeza que muitas outras histórias se identificam, né, com a nossa. Com certeza. Gratidão. Gratidão, chefe. Legal. Obrigado. Bom, Um abraço. Um abraço.